Galera do Segundão, boa tarde, olha aí. O boa tarde do coração, nosso intérprete de Libras aqui, ó. Que delícia. Boa tarde do coração. Você viu aí como é que foi? Ó, vamos aprender, hein? Nós temos aqui uns convidados maravilhosos que realizaram grandes mudanças em Portugal, né? E essas mudanças atravessaram o Atlântico. Chegaram até o Rio de Janeiro também, não é? Recife, Salvador. Olha, é uma história muito curiosa. Não é à toa que a gente estuda as duas literaturas paralelamente. A literatura brasileira e a literatura portuguesa, hein? Nós temos convidados maravilhosos neste 1º de setembro. A partir da manhã, olha, 2. Mas o 1, você não vai dizer o 1 de setembro, é primeiro. Oh, beleza, vamos lá, hein? E então, aqui, ó, e aqui, nosso roteiro de aula, não é? Nosso objetivo, que é a literatura portuguesa, a era moderna. Que a literatura lá em Portugal tem 3 grandes períodos. A era medieval, a era clássica. Nós já estamos na era moderna, né? E aqui nós vamos chamar a atenção para a poesia realista. Citei logo de cara Guerra Junqueiro, né? Um belo poeta revolucionário, né? Nessa linha, né, republicana, socialista, etc. Mas tem outros. Antério de Quental, e tem o ficcionista Eça de Queiroz, só tem gente grande aqui. E aí nós temos a nossa aula expositiva, não é? Destacar outro autor português, além dos poetas realistas, né? Nós temos essa poesia social e também uma outra fase, que é a poesia metafísica. Bom, e tem questões, valeu? Pois vamos lá, hein? E então, olha aí a literatura. Oh, beleza. Opa, atenção. Opa, vamos encher o quadro. Prontinho. Tá aí. Literatura portuguesa, era moderna, e aqui já é o item 2. O 1 é o romantismo. Que bom. A era moderna é a partir do romantismo até os dias atuais. Que beleza, não é? Bom, aqui é o realismo. A palavra realismo é a vida como ela é. Aqui foi preciso um grande movimento, né, para poder mudar a mentalidade e atingir, reagir contra o romantismo, né? E reagir contra o clero, que é bem tradicional esse tema, né? E documentar a classe média burguesa, né? Devido à embriaguez do capitalismo, que estava, ó, bombando, principalmente segunda metade do século XIX. Né? Galera, isso repercutiu aqui no Brasil, hein? E sabe o que mais repercutiu aqui no Brasil? Foi a questão Coimbra. Aqui, ó. Essa questão Coimbra foi em 1865. Uma briga de intelectuais. Uma antítese entre realismo e romantismo. Tá bom? Quem está no realismo? Coimbra. A universidade famosa e muito antiga, né? Uma das mais antigas da Europa, é a Universidade de Coimbra, que levou muita sorte, porque inauguraram a estrada de ferro, pegando Coimbra, passando em outras cidades, passando pela Espanha, chegando até Paris, olha aí muitos livros, muitas ideias desembarcaram em Coimbra. Como Lisboa estava de fora, ó, não se modificou tanto, né?
E Antero de Quental, em 65, estava terminando o curso de Direito. Jovem, belo, rico, poderoso, super inteligente. Pá! Bateu de frente com a Universidade de Lisboa, né? E quem está representando a Universidade de Lisboa? Um homem já de idade, muito culto também, um professor de muita reputação, de nome Antônio Castilho. Gente, foi desagradável, mas necessário. Porque o realismo já estava explodindo e a Universidade de Lisboa atrasada, tradicional, capenga, preconceituosa. E então, o jovem Antero de Quental soltou farpas, soltou aos berros, contra a Universidade de Lisboa. E ficou mais ou menos configurado que foi o choque das ideias do realismo contra o tradicionalismo romântico. Ou seja, uma mentalidade que estava atrasada. Além do atraso, a sociedade portuguesa e lisboeta, principalmente, estava necessitando de renovação, de mudanças. Porque quem controlava essa sociedade era o clero. Imagine, já vem de séculos. Então, esse grupo de intelectuais de Coimbra começa a bater, a reagir, para tentar mudar essa mentalidade, não só em Coimbra agora, mas no Portugal todo. Galera, essa briga foi briga de gente grande. Olha, para vocês terem uma ideia, essa briga atravessou o Atlântico, e contaminou os intelectuais do Rio de Janeiro. Imagine de que lado ficou o nosso afrodescendente, um gênio brasileiro, Machado de Assis. Claro, ficou do lado do Antero de Quental, do lado da mudança, evidentemente. Olha, amei essa parte, porque Machado de Assis é um gênio brasileiro, que ficou do lado da galera que estava mudando aquela mentalidade retrógrada de Portugal, a sociedade, controlada pelo clero, alienada, e sabe quem sofria mais? Olha como as coisas são interessantes. Quem estava mais alienada nesse processo de mudança? As meninas, as jovens, as mulheres, por conta da estrutura doméstica. Então, Eça de Queiroz, o grande ficcionista desse período, criou muitas personagens, e mostra a alienação das mulheres neste cenário aí. Olha, aqui a briga é bonita. Hein? Então, tudo começa aqui em 1865, com a chamada questão Coimbra, esta briga de intelectuais. De Coimbra, quem estava à frente? Esse jovem poeta culto, socialista, Antero de Quental. Do lado de Lisboa, um pouco atrasado, muito respeitado esse professor, mas infelizmente ele não acompanhou a mudança. E essa briga vai em frente. Mais ou menos, tem uma divisãozinha aqui, que a gente, aqui começa uma outra mentalidade estética, que é o simbolismo. Mas as consequências dessas mudanças passam para o século XX. E até agora. Bonito, não é? Pois vamos lá, hein? E então? Opa, chegou! Olha aí, segunda Revolução Industrial. Oba! O capitalismo que estava explorando tudo, Aí Karl Marx lançou as ideias do socialismo, que se chocam aqui até os dias atuais. Ainda há muitos vestígios disso. Bom, a medicina avançou muito. E aí vem aquelas ideias de Charles Darwin.
Ó, o evolucionismo. E aí vem as ideias da filosofia pessimista, né? De Schopenhauer, e vem as ideias assim maravilhosas de Freud, né? A psicanálise, que desvenda essa topografia da mente, o ego perigosíssimo, né? O inimigo perigoso, o ego, o superego, né? O id, ó, só coisa boa. E o Nietzsche sacudiu, né? Com a negação dele, né? E Augusto Comte lançou as ideias positivistas, que de um certo tempo para cá é a sociologia. Sabe, esse positivismo foi tão forte que, olha aí a galera do segundão, hein? Ana Cristina, boa tarde, muito obrigado aí, Ana Cristina. Que a bandeira brasileira, né, tem uma frase bem positivista. Todo mundo conhece a frase, né? Ordem e progresso. Ali é um postulado positivista, né? O lado meio equivocado desse período foram as ideias de Taine, né, esse francês, ou seja, ideias. Vou até isolar aqui para vocês não perderem de vista, né? Ó, o determinismo. Taine lançou essas ideias assim, sem muita consistência, mas que embriagou muitos escritores, né? No Brasil, o determinismo ficou muito claro na obra do Aloysio Azevedo, O Cortiço, né? Ele olha para dentro do cortiço com um olhar determinista, de que o homem é produto do meio, raça, momento histórico, aquela coisa toda. Claro que não. Mas na época isso aí embriagou um pouco, né? É tanto que Machado de Assis nem sequer olhou para isso aí. Está correto? Essa febre aí do determinismo durou pouco, né? Mas continuaram alguns vestígios disso em períodos subsequentes, né? Depois. Mas em 15 anos essas ideias já estavam enterradas, digamos assim. Nós não somos produto do meio, claro. E aquela frase sem sentido, né? Dize-me com quem andas que te direi quem és. Lógico que não tem sentido, né? Mas às vezes as mamães tentando inibir e tal, ainda usam isso, né? O que é que você está andando? Ah, eu estou andando com fulano. Opa, nem pensar. Claro que não tem sentido. Vai depender do caráter, né? Da ética, da moral da pessoa, né? Muito bom. Ah, opa, tá aqui. Atenção. Atenção, segundão da tarde, ó. Características gerais da literatura realista, que são as mesmas para o Brasil e para todo o Ocidente. Em 1857, foi publicado um romance, Um Gigante, né? Flaubert publicou Madame Bovary, uma pancada. Já foram feitos assim, uns 3 filmes, né? Se você tiver um tempinho depois, né, assista ao filme. Tem umas 3 produções, uma mais recente, muito boa. O primeiro romance realista, não só o primeiro, como um dos maiores, traz como tema o adultério, né? E aí vem aquelas ideias deterministas que eu falei para vocês, vem com o romance Thérèse Racan, né? Romance experimental, de tese determinista. É o naturalismo, né? Aquela coisa de meio, raça, momento, etc. Nada disso. O ser humano não está condicionado a isso, evidentemente, não é? E a galera toda chegando aqui. O Herbert Leite, não é? Enfim, galera, o realismo explodiu para criticar o romantismo, atingir a classe média burguesa embriagada de materialismo e capitalismo,
e atingir em cheio o clero. Prontíssimo, né? O clero, vamos só explicar. O clero alienante, manipulador. Aí eu concordo plenamente, viu? E as características? Muita ironia para atingir esses objetivos aí, né? Uma pontinha de pessimismo nisso, né? Muita psicologia, muita documentação social. Bonito. Opa, o que é isso? Voltou? Passou? Opa! Mas que coisa, tem explicação aqui ainda, hein? Atenção, galera, ó. Usar a razão. Razão é melhor, para a gente poder entender as coisas, né? E o foco da classe média, que estava ganhando muito dinheiro, né? E a ganância do consumismo, materialismo, ó. Então, os escritores precisavam olhar com a razão, né? Com muita objetividade, e usando aquela linguagem bem apropriada, linguagem clássica, né? E a realidade, ou seja, a vida como ela é. Aqui, olha, verossimilhança. A vida como ela é. Então é preciso observar bem a realidade, hein? O cotidiano. Beleza, agora completou. Agora completou, né? Sabe, isso respinga até hoje. Não há mais como você querer ficar maquiando as coisas com hipocrisia e preconceito. Nada disso. Olha a realidade, né? E receba as pessoas como elas são. Não do jeito que a gente quer construir. Para, calma. Olha o que o realismo fez, né? Só coisa boa, muito bom mesmo, né? É muito bom estudar a literatura realista, né? Esse realismo assim, marcado de ironia. Ironia é coisa inteligente, não é bagaceira, não. Ironia é uma atitude de alta inteligência, né? Para alertar. E aí vem a análise do caráter, o psicologismo, e observar a postura social, né? Claro que isso vem acompanhado de um certo pessimismo, porque a sociedade, a classe média burguesa, estava embriagada de materialismo, dinheiro. O dinheiro passou a ser assim a personagem central das obras, né? Vê o Machado de Assis, essa de Queiroz, né? No Machado você lembra muito bem quando Brás Cubas diz assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Bonito, né? Muito bonito. Para uma mulher, né? Para o ser humano. 15 meses e 11 contos de réis. Quer dizer, se tivesse parado em 15 meses, tudo bem. Mas aí vem a ironia. E 11 contos de réis. Atualizando, dá assim uns 111 mil reais em 15 meses. Com que foi que você gastou isso, rapaz? Né? Bem, presentes, teatro, né? Restaurantes, e por aí vai, né? É exatamente isso aí. Muito bem. Pois vamos conhecer melhor. É que o realismo em Portugal, ele teve uma atuação muito forte. E foi um grupo muito importante de intelectuais, né, para sacudir essas consciências em Portugal. Porque Portugal sempre foi um país, até um certo tempo, de mentalidade, romântico-cristã. Foi sempre manipulada pelo clero. Então, o que esses intelectuais tinham para fazer? Buscar mudar essa mentalidade.
buscar renovação, uma tentativa de tirar o país. Porque essa mentalidade romântico-cristã, ela é muito nociva, ela cega as pessoas. Então, os autores desse período buscaram temas assim chocantes, inovadores. Além de inovadores, eles revelaram esse espírito crítico, participativo e, sobretudo, reformista. Reformar a mentalidade. Gente, eles trabalharam muito com isso. Publicavam revistas, jornais, brigavam com o clero, alertavam os pais de famílias em relação às meninas, para que elas não fossem criadas alienadas do trabalho, da sociedade, do conhecimento. Então foi uma insanidade que eles tentaram para mudar a sociedade. Só que não se muda a mentalidade rápido, em 20, 30 anos. Leva tempo. É tanto que eles mesmos chegaram à conclusão: olha, nós somos vencidos da vida, porque ninguém tenta, ninguém muda. Mas mudou. De maneira lenta, mudou. E eu trouxe o grupo aqui. Eles se auto-intitulavam Geração 70, que foi logo depois da questão Coimbra, que foi em 65. Em 70 todos já estavam formados, 70, 71 até 73. Eles formaram esse grupo aqui. Essa de Queiroz, genial. O historiador Oliveira Martins, Antério de Quental, Ramalho Ortigão, que era um professor magnífico, e o segundo pai do Essa de Queiroz, e Guerra Junqueiro, esse que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, e também o Antério de Quental, entendido? Valeu? Pois dê uma olhadinha. Vamos reler este slide de número 6. Meu diretor, me dê um minutinho, por gentileza. E aí, galera, valeu. Adriel, boa tarde, rapaz. Eita, que beleza, ó. Adriel, dê uma olhadinha aqui nesse sexto slide. Olha que recado, não é? Olha o que é que o romantismo não faz. Olha, é preciso razão. Razão. Mesmo que você se apaixone, mas é preciso você usar a razão. Senão o bicho pega. Você vai ficar atormentando todo mundo. Inclusive é você mesmo, Então a literatura desse período, ela buscou estimular mudanças, das instituições, galera. Buscou estimular mudança das instituições. Não é fácil. Está aí o catolicismo, com 1.500 anos, para mudar é luta, não é fácil. E de comportamentos humanos. Esse aqui, individualmente e tal,
leva tempo, mas muda, né? É tanto que eles mesmos chegaram à conclusão, olha, não dá, depois de 30 anos tentando mudar, somos assim vencidos, né? Esse grupo, ele revolucionou, embora ele não tenha alcançado essa mudança, lógico, né? Mas revolucionou o modo de pensar. Olha, revolucionou o modo de pensar das mulheres, né? Dos pais, das mães, e atingiu forte o clero, né? Que ainda tem vestígios até hoje, mas ainda tem, né? Mas foi muito bonito o trabalho. E além disso, né, pela literatura, atingiu a sociedade portuguesa e respingou no Brasil, hein? Nós estudamos essas duas literaturas com muito cuidado, porque são literaturas co-irmãs, né? É tanto que no Brasil, o grande rival do Essa, que é o Machado de Assis, né, documentou muito bem, né, o nosso comportamento, né, da segunda metade do século XIX e uma pontinha do século XX. Né. Mas esse processo de renovação, ele é duro, lento, necessário gerações, né. Acontece muito isso em meio à estrutura da sociedade, das instituições. As instituições, elas são mais lentas, né? Núcleos de sociedade são mais rápidos, mas também não é tão rápido como a gente pensa, né? É uma coisa muito curiosa, né? Mas esse grupo é magnífico. E eu trouxe o grupo, hein? Vocês vão ver aqui, olha aí, essa fotografia do mais ou menos 1890, nessa foto, não é? Que inteligências maravilhosas, né? O primeiro, sentido relógio, da esquerda para a direita. O primeiro é o Eça de Queiroz, magrinho, né? E tinha uma saúde muito frágil, né? Um super intelectual, evidentemente. Foi diplomata, advogado, jornalista, um grande escritor, né? Teve um piauiense muito famoso que o chamou de Divino Essa. Esse piauiense é de Oeiras, né? Estudou em Recife, lógico que ele leu essa, né? Se formou em 1911, né? E eu estou estudando esse poeta, Nogueira Tapeti, olha. E ele chama o Essa, e chama o Guerra Junqueiro de o maior poeta do planeta. Tá vendo aí, minha intérprete? Que beleza, não é? Olha a foto. Da esquerda para a direita. Oba! Olha quem está aqui, né? O Essa, bem aqui. Oliveira Martins. Aqui Antero de Quental. Olha quem está aqui, esse professor maravilhoso. Meu colega, olha. Olha aí, minha intérprete, meu orgulho aí de professor. É Ramalho Ortigão, professor de Direito Internacional. Foi assim, uma espécie de paizão para o Essa, né? Porque quando o Essa nasceu, ele foi rejeitado. A mãe não quis o filho. Aquele problema pós-parto, né? Interessante, não é? Não aceitou o filho. Entregou, não quero. E aí, depois entenderam porque, bom, não, mas depois ela casou com a pessoa, porque não tinha casado ainda, né? Mas o Ramalho Ortigão adotou o menino, ficou com ele. E a mãe nem entendeu que tinha parido um gênio. Beleza, não é? Olha, é causa e efeito todo tempo das coisas da vida. Causa e efeito, causa e efeito. Se você faz coisa boa, recebe coisa boa. A mamãe depois teve outros filhos, mas não se reconciliou com o filho. Que coisa estranha, né? E quem é o último? Ah, o último é o meu amigo aqui. Ele ainda está
assim meio novo aqui, né? É o Guerra Junqueiro, magnífico, né? E aqui está o essa, com seu cabelinho bem, né? Seu piscenê, bigode, ele tinha um rosto fino, né? Essa de Queiroz, família Queiroz, que se espalhou pelo mundo todo, como todos os outros de Portugal, né? Tá aqui o grupo, né? O Ramalho Antero de Quental, que eu já apontei aí, não é? O Ramalho Ortigão, que está aqui. O Guerra Junqueiro está aqui. Né? O Essa, né? O Oliveira Martins. É um grupo maravilhoso. Aqui só tem 5, né? Mas o grupo é um pouquinho maior. Aqui é porque eles conseguiram, o fotógrafo conseguiu juntar no hotel e tirou a foto. Essa foto é histórica, né? Nossa, vestuário da época, muitos com sua bengalinha, significava muita coisa, a bengala, né? Significava intelectualidade, né? O chapéu também, né? A elegância, né? Muito bem, muito bom. Valeu, tá aí, hein? Você encontra isso no Google. O Google é o maior oráculo, lá tem tudo, né? Só precisa tomar cuidado, né? Se tiver dificuldade, telefone para o professor, fica melhor. Olha aí a Fabiana, a Lília, a Dani, Luiz Henrique, olha o segundão todo aí, né? Guerra Junqueiro. Formou-se em Coimbra, hein? Olha aí, Coimbra, 1873. A briga já estava no auge, né? Mas ele integrou o grupo do Cenáculo. Criaram uma revista, né? E aí esse grupo ficou famoso, chamado Geração de 70. E depois eles se autoproclamaram vencidos da vida. Porque na cabeça deles, a sociedade e as instituições não se reformavam. E eles ficavam zangados. Guerra Junqueiro nasceu bem na metade do século XIX, 1850. E foi a óbito em 1923. Olha, viveu bem, hein? 73 anos, maravilha. Era um homem muito culto, né? Era um revolucionário socialista. Depois ele entrou numa fase metafísica, entrou para a política. E aí ninguém sabe o que aconteceu nesses últimos 50 anos. Eu estive lá em Portugal umas 2 vezes. Não consegui encontrar as obras dele. Nenhuma editora publicou mais. Né? Ninguém sabe o que foi que aconteceu. O tempo e a crítica foi muito injusta com ele. Né? Tá aí o Guerra Junqueiro. E esse poeta lá de Oeiras, que estudou em Recife, amava o Guerra Junqueiro. Né? E a primeira grande obra dele é A Morte de Dom João, de 74, um ano depois de formado. Essa obra consagrou esse gigante. Né? Depois ele publicou, lógico, né? A Velhice do Padre Eterno, uma pancada, uma sátira anticlerical. Olha aí a turma cutucando o clero. Aê! Revolucionário, hein, segundão? Olha aí o Adriano Ribeiro, boa tarde, não é? Obrigado aí pelo cumprimento, né? É o segundão. Aqui nós temos só coisa boa, né, para a gente mostrar. A literatura desaliena a pessoa, né? A literatura enxerga do outro lado, né, do paredão, né? É algo muito bonito. Você imagine o professor de literatura. Ninguém vai enganar a gente, lógico, né? Alguém querer manipular, tá brincando, né? A gente desmistifica tudo. Então o aluno está nesse caminho. E a nossa intérprete de Libras aqui, ó, quem é que vai enganar? Olha a linguagem. Todo mundo tem direito e tem acesso ao conhecimento. Acesso a Jesus Cristo, lógico, né? E então, eu trouxe um poema lindíssimo dele, dessa fase revolucionária dele. Falam
condenados. Você vê uma literatura que mostra a vida como ela é, né? O cotidiano e seus problemas sociais, né? Muito bonito. Faminto, nu, sem mãe, sem leito, roubei um pão. Atualizado, né? Quem vai além de farda e de grande cruz ao peito? Um ladrão. É porque na época, gente, o ladrão, ele vestia um roupão e vinha uma marca assim no roupão, né? Por isso que ele diz Gran Cruz, ou seja, é um Cristo crucificado, né? Que roubou um pão, né? O planeta ainda tem muito disso, nossa, né? Então o poema dele é super atualizado, né? Roubei um pão, um ladrão. Todos os crimes da desgraça. Respeitei o original, com D maiúsculo mesmo, né? Em mim reúno. É um poeta, né? Um profeta, né? Por isso que ele diz, em mim reúno, né? Ana Paula, obrigado. Edjane, muitíssimo grato. A galera aí da unidade escolar Luiz Ubiraci, muito bom. De Isaías Coelho, né? Opa, Piauí todo nos assistindo, minha intérprete, né? Tá aí a aula para todos, né? Quem vai além tirar da parelha de raça? Um gatuno. Você vê, né? Quem rouba um pão, um ladrão, um gatuno, né? E o poema continua. O poema é forte. Viola, ou seja, fere a lei, não é? Seduz, furta, assassina, milhão. És rei. Ou seja, quem rouba um pão é um ladrão. Mas quem rouba milhões, rei. Olha, super atualizado, né? Que prostituta está cantando aquela esquina? A lei. Pela miséria crapulosa eu fui traído. Que esplêndido palácio em festa. Quem goza, quem o goza? Um bandido. É o rei, né? Olha aí, ó. Muito dinheiro faz rei, né? Bandido. Ele é terrível, né? É por isso que o jovem poeta Nogueira Tapeti o chamou de o maior poeta do mundo, por essa consciência social, né? Muito bom. Ok? Ah, opa, chegou outro amigo dele aí, né? Do grupo, da geração 70, né? Essa geração foi maravilhosa, né? É chamada geração materialista. Aqueles, né? Que fizeram a questão Coimbra. O artigo do Antero de Quental atacou duramente o grande professor de Lisboa e o artigo é, ó, bom senso e bom gosto. Bonito. Eles fizeram tudo, né? Criaram espaços, revistas, e, né? O cenáculo. Né? O Antero, ele é um pouco mais velho que os outros. Ele é de 42, né? E viveu até 1891. Infelizmente, ele teve uma doença psicológica cruel, psíquica, né? Hoje a gente pode entender que juntou com a depressão e esquizofrenia, mil coisas, e ele foi ao suicídio, né? Infelizmente. Era uma bela criatura, uma super inteligência, né? Muitos do Brasil o conheceram pela obra dele, né? Assim como essa, Guerra Junqueiro também, não é? É do grupo, né, que atacou o pessoal de Lisboa, hein? Eles, quando terminaram os cursos, que formou a geração 70, né? Eles alugaram um cassino e passaram a fazer conferências, né? Para mudar a mentalidade da sociedade portuguesa. Olha que tarefa, não é? Olha que tarefa, não é?
umas 6 ou 7 pessoas intelectuais, né? Passaram anos, né? E qual é a tarefa deles? Mudar a mentalidade das instituições e da sociedade portuguesa. Que tarefa gigante, que tarefa difícil. Muito difícil. Eles mesmos não alcançaram, por isso que eles se autoproclamaram vencidos da vida. Porque eles não viram a mudança, né? Mas mudou. Mudou muito. É tanto que a geração que fez que detonou o modernismo em Portugal, né, em 1915, já encontrou um espaço diferente, né? As mulheres já na ativa, né? E uma consciência bem diferente. Valeu? Olhe, segundão, uma aula maravilhosa da literatura portuguesa, não é? Kailane, muito bem-vinda aí, a galera toda, né? Muito bom, ótimo. Antário de Quental, uma formação socialista, não é? A dele, né? Evidentemente que essa postura dele era um choque, né? Com a educação tradicionalista de Portugal, né? Logo, ele era um jovem muito rico, muito belo, muito culto, né? Viajou pela França, Inglaterra, inventou de trabalhar numa mina de carvão, sendo operário para saber o gosto. Aí volta para Portugal e o bicho vai pegar, hein? Mas aí os pais faleceram, ele herdou uma fortuna tão grande, absurda, né? Tinha centenas de funcionários, né? E aí ele entrou em depressão, um negócio absurdo, e foi o suicídio. Né? Portugal é uma terra de poetas suicidas, né? Foi ao suicídio em 1891. Né? Em 1890, o Camilo Castelo Branco foi ao suicídio também. E esses dois intelectuais marcaram muito a cultura portuguesa, né? Ele era um poeta-filósofo. E filósofo-poeta, né? Consagradíssimo, gigante. Né? Ele fica ao lado, imagine de quem? Do Camões, do Bocage e de Fernando Pessoa. Ah, tá brincando, não é? Aí é top, aquela gavetinha lá de cima, né? Eu tenho uma obra dele, Odes Modernas, terrível, né, aqui. Nesse segundo livro aqui, Sonetos, ele já é metafísico, muito espiritualista, né? Já está muito intimista, muito introspectivo. Mas a poesia social dele é algo assim magnífico, universal. E eu trouxe um texto, hein? Olha aí, vocês vão amar esse soneto. É a cara da gente, né? Me acompanha aí, olha o título do soneto. Hino à razão. Se você está amando, use a razão. Né? Que é para você não ficar azucrinando a paciência das pessoas. Né? Que a pessoa que não usa a razão fica atormentando o outro. Né? Esse poema, ele contaminou muita gente, né? No sentido de usar sempre o bom senso nos momentos mais difíceis, né? Olha aí, Leilson, né? Já se tem um Nogueira aqui, hein? E tem o Nogueira, Leilson, isso, Leilson Nogueira, né? Razão, parece que está conversando, né? Razão, né? Irmã do amor e da justiça. Lindo. Mais uma vez, escuta a minha prece. Como quem diz, olha o meu poema. É a voz de um coração que te apetece. Sereno, tranquilo, né? De uma alma livre. Só a ti submissa. Ou seja, se é para ficar submissa à razão.
Por ti, a razão. É que a poeira movediça de astros e sóis imundos permanece. E é por ti que a virtude prevalece. E a flor do heroísmo medra, ou seja, né, vai organizando, harmonizando e viça. Por ti, a razão, lógico, né? Na arena trágica, as nações, olha que beleza, né? Buscam a liberdade. Ou seja, apoiado na razão, hein? Entre clarões, luz, né? Gente, usando a razão é luz. Quando você usa o coração para resolver as coisas, aí não dá, né? Aí é passionalidade, é loucura, né? Ainda acontece todos os dias, né? No campo do amor. Se a pessoa separa e depois mata a outra, né? Que loucura, nossa. E os que olham o futuro e cismam mudos, por ti, a razão, olha, parece que está assim chamando, né? É a interlocução dele, é a razão. Podem sofrer e não se abatem, mãe de filhos robustos, olha que coisa linda, né? Que combatem tendo o seu nome escrito em seus escudos. Artista é diferente, não adianta, né? A gente só tem que absorver as grandes lições, né? Ele escreve um soneto lindíssimo, né? E o conteúdo, a razão, a liberdade, né? Usar a razão, né? Os filhos precisam entender isso dos pais, né? O companheiro, a companheira precisa entender isso, usar a razão, bom senso, equilíbrio, para evitar passionalidade, né? Devo ficar o coração submetido à razão. É aquela distância daqui, do cérebro, ó, para o coração, esses 50, 60 centímetros, é uma distância difícil de ser percorrida, viu? Complicada. Muito bom. Olha, eu trouxe questões, olha aí, né? O soneto Hino à Razão, de Antero de Quental, pertence ao núcleo da poesia realista, né? Aquele texto do Guerra Junqueiro, por exemplo, né? O engajamento político, filosófico, ação social e reverência, hein? A quem o eu lírico, atenção, a quem o eu lírico se dirige? Ou seja, quem é o seu interlocutor? Eu dei a pista aí na hora da leitura, não foi? Então, claro, vocês já têm a resposta aí, não é? É só olhar aqui e voltar ao texto, né? Quando ele invoca logo no primeiro verso, razão, irmã o amor e da justiça. Incrível, né? Isso leva a pessoa a se libertar. Jesus Cristo colocou isso aí, né? Use o bom senso, use a razão, né? E senão, faz besteira, né? A resposta é a letra B, claro, né? Aqui, ó. Dirige-se à razão. E tem mais, né? Ó, tem outra aqui. No soneto Hino à Razão. Qual é o papel da razão no cenário das nações? Olha como ele foi longe, né? As nações modernas. Ele é um poeta revolucionário. A cabeça dele é socialista, né? Então, qual é o papel, né, da razão? A gente percebe rapidinho logo, né? Que a razão, ela liberta você, né? Lembra do Barroco, aqueles textos do padre Antônio Vieira?
né? Ele chama atenção. Se você se apaixona, cuidado, use a razão. No caso da observação que ele faz para as grandes nações, né? A estrutura educacional, é que a razão é, ó, o elemento libertador, né? Que promove o amor e a justiça social. Perfeito. Perfeito, não é? Muito bom. Use a razão, né? E fica bem melhor. Principalmente a galera aí de 17 anos, quando se apaixona. Aliás, já estão se apaixonando, né, com 10, 12, 15, 14. É um negócio absurdo. Eu me apaixonava, era quando tinha 17, que a gente se apaixonava aí 5, 6 vezes por semana, por mês. É uma coisa absurda, né? Aí quem vai usar a razão, né? Eu não sei, meus intérpretes de Libras aí, com a questão de ficar apaixonado, né? A gente se apaixona, mas a gente deve pisar no freio. Calma, calma, né? Não, mas que é por você, calma, né? Não é assim. Eu vou ficar na linha do trem, não vai não, calma, não é assim, né? Só coisa boa. Tem mais, hein? Ainda de acordo com o soneto, eu amo esse soneto. Exatamente o que não aconteceu comigo quando adolescente. Eu não usava a razão. Aí depois de que a gente amadurece, que você vai entender, mas minha gente, que coisa, por que eu não tive um professor assim? Pode-se dizer que esse poema sofre influência do cientificismo da época, mas gente, é a era do cientificismo. A segunda metade do século XIX avançou com o cientificismo, né? Ciência e razão explicam tudo. Imagine, explica a fé. A fé, ela precisa ser raciocinada. Use a razão. É claro, né? Então, vamos ver aí. Né? Está de acordo? Claro que eu estou de acordo, né? Sim, claro, sim, letra C, olha aí. Né? Olha aí a letra C. Né? Sim, pois de acordo com o contexto do realismo, há o predomínio da razão. Que beleza, não é? Olha, se eu tivesse tido aulas desse jeito assim, eu não tinha feito tanta besteira. Né? Ainda tem adolescente que eu vou morrer, não sei o quê, eu vou beber, eu vou... Ah, nada disso, que besteira. Nada disso. Isso é bobagem. Né? Olha, galera, olha aí, segundão, né? Guerra Junqueiro, Antério de Quental, grandes nomes, né? Que ajudaram a modificar a mentalidade em Portugal. Portugal era uma nação travada pelo clero, né? Ainda hoje tem muita influência, imagine, né? Incrível. Você imagina no século XIX. É quando os modernistas conseguiram lançar e implantar o modernismo em Portugal, já estava um pouco diferente. Tudo por conta da influência deles aí, né? Que ótimo. Tem mais, vamos fechar, hein? Muito legal. Bom, o soneto do Antério de Quental, o que é que a gente entende desse soneto? É que ele acredita que o mundo é bem melhor, né? É apoiado na razão, né? Ou seja, nessa manifestação, né? Essa crença, né? Num mundo melhor, quando é movido pela razão. Aí,
Esse é o recado do soneto. É tanto que ele começa, o eu lírico, a interlocução é com razão. Razão, irmã, né, do amor e da justiça. Que beleza, né? Esses autores são demais mesmo, são maravilhosos. Segundão, ó. Até o próximo encontro. Valeu!